Gostaria de cumprimentar a todos os professores, colegas de turma, demais participantes dos seminários de introdução aos estudos do Cerrado e agradecer, em especial os professores da disciplina, a professora Ana Paula, professor Ivan, que tão bem conduziram nossos estudos durante o semestre, especialmente nesses momentos difíceis, né, para todos nós, momento e pela pandemia, e onde são muitos desafios a serem superados. O nosso grupo é composto pela Jéssica, pelo Fernando, pela Cláudia e por mim, Soraya. O nosso tema é o solo, um dos aspectos de fundamental importância para o Cerrado, mas não só para o Cerrado, também como planeta, para o planeta como um todo, pois é dele que depende a continuidade da vida. Nós dividimos nosso tema em alguns subtemas: formação do solo, tipos do solo do cerrado, principais causas de degradação, importância e medidas de conservação do solo. Eu vou falar a parte da formação do solo. Atualmente, apesar da utilização agrícola, né, do solo ser de fundamental importância, né, para a vida, ganha destaque também sua função ambiental, pois o solo, pelos seus atributos físicos, químicos e físico-químicos, constitui-se em excelente filtro biológico de grande utilidade na depuração dos resíduos, né, como resíduos agrícolas, industriais e urbanos. E ainda é fundamental, pois ele controla os ciclos biogeoquímicos, como o ciclo do carbono, do nitrogênio, do oxigênio, do enxofre e de outros. O solo, então, ele também representa um papel fundamental para a nutrição das plantas, pois eles se constituem numa parte intermediária, que a gente chama de plasma argilo-úmico, que é um material coloidal que é intermediário entre a fase sólida, que é a rocha, e a fase líquida, que é a água. Então, ele é fundamental, esse material, para a nutrição das plantas. Os processos pedogenéticos, ou seja, de formação do solo, só foram definidos recentemente, em 1877, pelo cientista de Koeff. E a partir dessa data, o solo deixou de ser considerado simplesmente um corpo inerte que reflete unicamente a rocha que lhe deu origem, para ser identificado como um material que evolui o tempo todo, sob a ação de fatores ativos como clima, topografia e a biosfera. As rochas, então, são a origem da maior parte dos solos. As rochas podem ser magmáticas, sedimentares e metamórficas. E elas se alteram em consequência dos efeitos do intemperismo. Dos milhares de materiais conhecidos, apenas pouco mais de uma dezena são considerados formadores de rochas. A crosta terrestre é formada quase que na sua totalidade por apenas 8 elementos, esses que estão aí no gráfico. Em maior porcentagem oxigênio, seguido por silício e demais elementos aí. O alumínio, o ferro, o cálcio, o sódio, o potássio e o magnésio. Então, solos são sistemas dinâmicos, né, que se desenvolvem de forma contínua no ambiente e são originados a partir dos produtos da transformação que a crosta terrestre sofre na interação com a atmosfera, hidrosfera e biosfera, ou seja, os produtos do intemperismo que a gente falou. Aí a gente vê alguns tipos de solos, de cores e texturas diferentes na figura. O intemperismo, então, ele pode ser físico, químico, ou físico-biológico, ou químico e biológico. O temperismo físico são caracterizados pelos processos que causam degradação e fragmentação das rochas, desagregação e fragmentação das rochas, com separação dos grãos minerais antes coesos, transformando a rocha inalterada
em material descontínuo e friável. O intemperismo químico acontece principalmente pela água da chuva, pela ação da água da chuva. Ele acontece quando as rochas afloram a superfície da Terra e seus minerais entram em desequilíbrio, pois ao entrar em contato com o ambiente, né, sob condições de pressão e temperaturas mais baixas em relação ao interior, e na presença de grande quantidade de água e oxigênio, vão acontecendo reações químicas que vão transformando os minerais em outros materiais, né, outros minerais mais estáveis no ambiente. O processo físico-biológico acontece quando as rochas são quebradas pela pressão causada pelo crescimento das raízes em suas fissuras, como acontece aqui no exemplo da figura, né? Uma planta, então, exercendo pressão na rocha e a rocha se fragmentando. A pedogênese, então, a formação do solo, ocorre quando as modificações químicas e mineralógicas do intemperismo dão lugar às transformações estruturais, com a reorganização dos minerais formadores do solo, principalmente argilo-minerais e óxidos, hidróxidos de ferro e alumínio nos níveis superiores do solo. Essas transformações da rocha ao solo é um processo lento que pode levar centenas de anos ou até milhares de anos. Em função, então, das condições ambientais, rocha parental, organismos vivos, incluindo o ser humano, relevo e tempo, os solos podem apresentar características e propriedades físicas, químicas e físico-químicas diferenciadas. Assim, os solos podem ser arenosos ou argilosos, que são as variações texturais, vermelhos, amarelos ou cinzas, esbranquiçados, que são variações químicas e ou mineralógicas, pobres ou ricos em matéria orgânica, podem ser espessos algumas dezenas de metros ou rasos, com apenas poucos centímetros, e ainda podem ser homogêneos ou diferenciados em horizontes. Os principais agentes de remobilização dos solos são os animais, num processo chamado de bioturbação. Os vermes são os mais importantes bioturbadores do ambiente, dos solos, né? Seguidos pelas formigas, e em menor intensidade pelos cupins, por demais invertebrados. Assim, adições, perdas, translocações em transformações da matéria vão produzir uma reorganização estrutural da alterita em diferentes camadas ou horizontes, que serão tanto mais diferenciados quanto mais se distanciarem da rocha-mãe. Aí na figura, a gente tem a rocha, então, e ela se modifica na camada ou no horizonte C, que compõe a alterita. Nós temos a primeira fase, é uma alterita mais grossa, e seguida por uma alterita mais fina, e depois os horizontes B, A e O, que se constituem no solo. O solo mais a alterita é que vão formar o nosso solo. E essa sucessão vertical de horizontes é que constitui o perfil do solo. Solos bem desenvolvidos possuem 4 horizontes principais, formados pela ação da pedogênese, são horizontes O, A e B, e um horizonte que compreende a alterita, como nós falamos, que é o horizonte C. Em regiões tropicais, como é o caso do Brasil, na maior parte do seu território ocorrem vários tipos de solos, que apresentam propriedades físicas, químicas e morfológicas específicas, mas que, em seu conjunto, possuem um certo número de atributos comuns, como, por exemplo, composição mineralógica simples, formados por quartzo, caulinita, hidróxido de ferro e de alumínio. São solos de grande espessura, são em geral empobrecidos quimicamente, como reflexo de uma composição mineral desprovida dos elementos mais solúveis. São solos de baixa fertilidade quando comparados aos solos de clima temperado, que são ricos em argilo-minerais. Como o Brasil situa-se quase inteiramente no domínio tropical úmido,
exceto a região sul e nordeste, essa situação, aliada à estabilidade estrutural em seu embasamento desde o final do Cretáceo, que não sofre grandes movimentações, leva, né, à predominância de uma cobertura pedológica que reflete de maneira acentuada o fator climático como preponderante na sua formação. E aí a gente tem então uma imagem do solo, né? E afirmando que na formação dos solos tropicais o fator preponderante na sua formação é o clima. Então, obrigada a todos. Vai dar sequência ao nosso trabalho a Jéssica. Olá, eu sou a Jéssica. Irei dar continuidade à apresentação do seminário, que tem por tema Os solos do bioma cerrado. Foi iniciado pela nossa colega Soraya, que tratou sobre a formação dos solos, e agora eu irei abordar sobre os tipos de solos que ocorrem no bioma cerrado. As principais características dos solos que ocorrem no cerrado é que eles são, de maneira geral, profundos, azonados, apresentam cor vermelha ou vermelha amarelada, são solos porosos, permeáveis, são bem drenados e eles são intensamente lixiviados. São solos predominantemente arenosos, arena-argilosos, argilo-arenosos ou eventualmente argilosos. Eles apresentam capacidade de retenção de água relativamente baixa. Justamente por causa da elevada profundidade e porosidade, esses solos permitem maior infiltração da água. Além disso, os solos do Cerrado apresentam um teor de matéria orgânica pequena, que varia entre 3 a 5%. E o clima sazonal do bioma, que apresenta um longo período de seca, influencia na decomposição de humus, tornando-a lenta. As principais características químicas desses solos é que eles apresentam baixa disponibilidade de nitrogênio, fósforo, boro, potássio, cálcio, magnésio, zinco e cobre. E eles são solos bastante ácidos. Também tem alta saturação por alumínio, bem como alta capacidade de fixação de fósforo. No cerrado, os solos mais comuns são os latossolos. Eles ocorrem em áreas sedimentáveis e em terrenos cristalinos, mas há várias outras classes de solo. Também são comuns os calcários, mas isso não significa que eles derivam em solos férteis. Há rochas que originam solos pobres com elevado teor de óxido de ferro e meios onde pode haver mistura de rochas pobres e ricas, derivando assim solos ricos e pobres em nutrientes. Essa tabela, ela demonstra a ocorrência estimada em porcentagem de cada classe de solo do bioma cerrado. Então, aqui a gente consegue perceber que quase 50% do bioma é ocupado pelo latossolo. Os neossolo quartzarênicos ocupam cerca de 14,46%, os argissolos 13,66%, neossololítico 7,49%, pintossolos 5,41% e os cambissolos 3,47%. O solo menos representativo é o luvissolo, ocupando só cerca de 0,01% do bioma. Então, aqui a gente tem um mapa demonstrando a distribuição dessas classes de solos em todo o território do bioma cerrado. A gente consegue perceber neste mapa que quase 50% é ocupado pelos latossolos, que é essa cor aqui, vermelho mais escuro, e os neossolos quartzarênicos estão em amarelo, aqui mais claro. Esse amarelo mais escuro são os argissolos, e as demais classes são representadas nessas outras cores. Agora irei abordar sobre os principais solos que ocorrem no bioma cerrado.
Os latossolos, eles são altamente intemperizados e o seu manejo inadequado pode ocasionar graves danos ambientais, como a ocorrência de sulcos e vossorocas. No cerrado, eles dominam em forma de relevo residuais de superfície aplanada, conhecidas como chapadas, e ocorrem em topografia plana a suave ondulada. Aqui temos uma foto que exemplifica o latossolo. Os latossolos, eles se subdividem em 5 classes, sendo latossolo vermelho-amarelo, latossolo vermelho escuro, latossolo roxo, latossolo amarelo e latossolo variação 1. Com exceção do latossolo roxo, onde ocorre a mata seca semidecida e o cerradão, nas demais classes predominam, além do cerradão, as fitofisionomias de cerrado denso e cerrado sentido restrito. Os cambissolos, eles normalmente estão associados a relevos mais movimentados, e a vegetação que costuma ocorrer nesses solos é o cerrado típico e o cerrado ralo. Eles são solos heterogêneos, considerando a variação de relevo e das condições climáticas em que são formados. Eles variam bastante de um local para o outro. Aqui tem um exemplo nessa foto de cambissolo. Eles são solos rasos a profundos, são eutróficos ou distróficos e apresentam estrutura do horizonte B em blocos granular ou prismática. Além disso, esses solos eles possuem baixa fertilidade e eles são bastante susceptíveis à erosão. Aqui temos outro exemplo desse tipo de solo. Os agissolos, também chamados de podisólicos, eles apresentam como característica principal o gradiente textural e a nítida separação entre os horizontes quanto à cor, estrutura e textura. Eles também são bastante susceptíveis à erosão. O gradiente textural é acentuado, especialmente quando há presença de cascalhos e relevos com forte declives. Nestes casos, se indica o uso destes solos apenas para pastagem, reflorestamento ou destinação para áreas de preservação, já que eles apresentam fertilidade química bem baixa. Aqui nessa foto também podemos exemplificar, né, o agissolo. Eles, na paisagem, ocupam a parte inferior das encostas, geralmente côncavas, onde o relevo é ondulado ou forte ondulado. Subdivide-se em duas classes, o podisólico vermelho-amarelo, onde a fitofisionomia que predomina é o cerrado sentido restrito, e o podisólico vermelho escuro, que geralmente está relacionado com a mata seca semidecídua e o cerradão. Os plintossolos são solos minerais hidromórficos, ou seja, eles apresentam restrição quanto à percolação de água, e eles têm grande variabilidade em suas propriedades químicas, sendo imperfeitamente ou mal drenados. Os plintossolos, eles se classificam em plintossolo somente e plintossolo pétrico. Aqui nós temos um exemplo nessa foto de um plintossolo, e esse aqui seria o plintossolo pétrico. Os plintossolos, eles apresentam baixo potencial agrícola e geralmente estão relacionados com relevo plano ou suave ondulado. Justamente por eles apresentarem característica hidromórfica, eles podem ser utilizados com cultivo de arroz irrigado. E os plintossolos pétricos concrecionários, eles podem ser usados para a produção de material para a construção de base de estradas. Nesses solos, há o predomínio das fitofisionomias de campo sujo úmido, parque cerrado e mata de galeria. Os neossolos, eles são solos poucos evoluídos e constituem-se de material mineral ou orgânico pouco espesso. Não apresentam nenhum tipo de horizonte B diagnosticado, são rasos ou possuem areia quartzosa. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue perceber
Aqui está o segundo perfil é do neossolo. Então, a gente consegue perceber que ele tem a camada inicial e depois já é a camada rochosa, excluindo-se, assim, o horizonte B, né? Ao contrário desse terceiro perfil, que a gente consegue ver claramente o horizonte B. E aqui temos um exemplo de neossolo, a foto, que a gente consegue perceber a ausência do horizonte B. Os neossolos, eles se subdividem em 4 classes: neossolos flúvicos, neossolos litólicos, neossolos quartzarênicos e neossolos regolíticos. Cabe ressaltar os neossolos quartzarênicos, que também são conhecidos como areia quartzosas, pois essa subclasse ela ocupa quase 15% de todo o bioma do cerrado. Essa subclasse apresenta textura areia ou areia franca ao longo de pelo menos 2 metros de profundidade. Estes solos eles são constituídos essencialmente de grãos de quartzo, sendo praticamente destituídos de minerais primários, e além disso, eles são pouco resistentes ao intemperismo. São solos considerados de baixa aptidão agrícola. Quando eles ocorrem em cabeceiras de drenagem ou adjacentes a mananciais, eles devem ser destinados à preservação. Normalmente, neles ocorrem as fitofisionomias de cerrado ralo e cerrado sentido restrito e cerradão. Então, aqui tem uma foto que exemplifica esse tipo de solo. Então, é isso, nós vimos até aqui os tipos de solo. Agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Fernando, que vai tratar sobre a degradação dos solos.